Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Mateus 10, versículo 1. Os 12 discípulos representam os 12 atributos da mente que podem ser controlados e disciplinados pelo homem. Quando disciplinados, eles sempre obedecerão ao comando de quem os disciplinou. Estes 12 atributos no homem são os potenciais de cada mente. Quando indisciplinados, as suas ações desordenadas se assemelham mais às ações de uma multidão desorientada do que às táticas de um exército treinado e disciplinado. Todas as instabilidades e confusões que envolvem o homem podem ser atribuídas diretamente a esses 12 atributos, que são mal controlados pela mente humana em seu estado atual de inércia. Até que eles sejam despertados e disciplinados, eles permitirão que cada boato, sensação ou emoção os abalem. Quando os 12 estiverem disciplinados e sob controle, aquele que o fizer dirá a eles: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, pois tudo o que ouço de meu Pai eu compartilho convosco. João 15, versículo 15. Ele saberá que de agora em diante, cada característica da mente que ele conseguir disciplinar será um amigo e aliado, e que irá protegê-lo. Os nomes dos 12 aspectos revelam as suas naturezas. Esses nomes não são dados a eles até que eles possam ser chamados ao discipulado. Eles são Simão, que mais tarde foi chamado de Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas. O primeiro aspecto a ser chamado e disciplinado é Simão, ou a capacidade de saber escutar. Esta faculdade, quando elevada ao nível de um discípulo, permite que apenas determinadas impressões cheguem à consciência, apenas aquelas das quais os ouvidos são instruídos a deixarem entrar. Não importa o que a sabedoria do homem venha a dizer, ou que evidências são dos seus sentidos lhe mostre. Se tais sugestões e ideias não estiverem de acordo com o que ele ouve, ele permanecerá intransponível. Esta faculdade, quando instruída pelo seu Senhor, sabe que cada sugestão que ela permitir entrar pelos portões do céu, os ouvidos, irá chegar ao seu Senhor e Mestre, a consciência, e deixará sua impressão, e esta impressão, com o tempo, se tornará uma expressão. A instrução para Simão é que ele garanta que somente visitantes dignos e honrosos entrem no templo do Senhor, a consciência. Nenhum erro seu passará por desapercebido, e nem será escondido de seu mestre, pois cada expressão na vida mostrará ao seu Senhor quem ele, consciente ou inconscientemente, recebeu. Quando Simão se mostrar ser um discípulo fiel e verdadeiro através de seu trabalho, em seguida ele receberá o sobrenome de Pedro, ou Pedra, ou discípulo impassível, que não pode ser subornado ou coagido, não importa qual seja o visitante. Ele será chamado pelo seu Senhor como Simão Pedro, aquele que ouve fielmente as ordens do Senhor, e que além delas nada escuta. Este Simão Pedro é aquele quem descobre o Eu Sou, como o Cristo, e por causa desta sua descoberta lhe são entregues as chaves do céu, e sobre esta pedra se edifica o templo de Deus. As construções devem ter bases sólidas, e somente uma audição disciplinada pode, ao perceber que o Eu Sou é Cristo, permanece firme e inabalável, sabendo que eu sou Deus e além de mim não há nenhum Salvador. O segundo aspecto a ser chamado ao discipulado é André, ou coragem. Quando o primeiro aspecto, a fé em si mesmo, é desenvolvido, ele automaticamente chama o seu irmão, ou a coragem.
A fé em si mesmo não pede a ajuda de nenhum homem, mas sozinha e silenciosamente se apropria da consciência da qualidade desejada, e apesar da razão ou das evidências de seus sentidos provarem o contrário, ela continua fiel, esperando pacientemente com a certeza de que sua afirmação invisível, se mantida, será realizada. Tal fé desenvolve uma coragem e uma força de caráter que vão muito mais além do que os maiores sonhos do homem indisciplinado, cuja fé está apenas nas coisas que vê. A fé do homem indisciplinado, na verdade, não pode ser chamada de fé, porque se lhe tomarem os medicamentos, os exércitos ou a sabedoria do homem, nos quais a sua fé é depositada, esta fé e coragem também serão tomadas. Mas para aquele que é disciplinado, o mundo inteiro poderia ser tomado, e ainda assim permaneceria fiel no conhecimento de que o estado de consciência em que ele habita irá, no seu devido tempo, encarnar-se em si. Essa coragem é o irmão de Pedro, André, o discípulo, que sabe ousar, cumprir e manter discrição. Os próximos dois a serem chamados também estão relacionados. Estes são os irmãos Tiago e João. Tiago, o justo, o juiz justo, e seu irmão João, o amado. A justiça, para ser sábia, deve ser administrada com amor, sempre oferecendo a outra face, em todos os casos, retornando o bem para o mal, o amor para o ódio, e não a violência para a violência. O discípulo Tiago, símbolo de um julgamento sábio, quando promovido para o alto cargo de um juiz supremo e disciplinado, deverá manter os olhos vendados, para que ele não seja influenciado pela carne e nem julgue as coisas pelas aparências. O julgamento disciplinado deve ser realizado por uma pessoa que não se deixe levar pelas aparências. Aquele quem chama esses irmãos ao discipulado continua fiel ao seu comando proposto, ou seja, a ouvir apenas o bem. O homem que tem esta qualidade da mente disciplinada é incapaz de ouvir e aceitar como verdade qualquer coisa que não preencha o seu coração com amor ao ser ouvido, seja esta coisa dita por si mesmo ou pelos outros. Estes dois discípulos ou aspectos da mente estão unidos como se fossem um só, e são inseparáveis quando despertados. Aquele que é disciplinado perdoa a todos os homens por seres o que são. Ele, por ser um sábio juiz, sabe que todo homem expressa perfeitamente aquilo que ele é consciente de ser como homem. Ele sabe que toda manifestação repousa sobre o fundamento imutável da consciência e que as mudanças de expressão só podem ser realizadas através de mudanças de consciência. Estas qualidades disciplinadas da mente são permissão para que todas as pessoas sejam aquilo o que elas realmente são, sem condenação e sem críticas. No entanto, embora permitam esta perfeita liberdade de que escolha para todos, estas qualidades, no entanto, estão sempre à espreita, cuidando para que tudo o que elas mesmas fazem e profetizam, tanto para si quanto para os outros, apenas glorifiquem, dignifiquem e deem alegria para quem as profere quando expressas. O quinto elemento chamado ao discipulado é Felipe. Este pediu para ver o Pai. O homem despertado sabe que o Pai é o estado de consciência no qual o homem habita, e que esse estado, o Pai, só pode ser visto quando é expressado. Ele sabe que ele é a perfeita imagem e semelhança da consciência com a qual ele se identifica. Então ele declara: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revela. João 1, versículo 18. Se vós conheceis a mim, também conheceis a meu Pai, e desde já o conheceis, e os tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces?
Felipe. Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. João 14, versículos 7, 8, 9 e 10. Eu e meu Pai, a consciência e a sua expressão, Deus e o homem são um. Este aspecto da mente, quando disciplinado, persiste até que ideias, ambições e desejos se tornem realidades físicas. Este é o aspecto que afirma: apesar de saber que os vermes devorarão a minha pele e o meu corpo, ainda em minha carne eu verei a Deus. Jó 19, versículo 26. Ele sabe como manifestar a palavra, como dar forma ao que não tem forma. O sexto discípulo se chama Bartolomeu. Este aspecto é a faculdade da imaginação, cuja qualidade da mente, uma vez acordada, destaca o indivíduo da multidão. Uma imaginação desperta coloca aquele que a despertou muito acima do homem médio, dando-lhe a aparência de um farol, uma luz em um mundo de escuridão. Nenhuma outra qualidade separa tanto o homem do homem quanto a imaginação disciplinada. Esta é a separação do joio e do trigo. Aquele que mais contribui para a sociedade, em sua maioria dos nossos artistas, cientistas, inventores e todas as pessoas que possuem uma vívida imaginação. Se uma pesquisa fosse feita para descobrir a razão por que tantos homens e mulheres com um bom nível de formação educacional fracassam em seus anos pós-faculdade, ou se fosse feita para descobrir o motivo da diferença de poder aquisitivo entre as massas, não restaria nenhuma dúvida de que a imaginação possui grande parte nisso. Tal pesquisa mostraria que a imaginação é o que faz alguém ser um líder, enquanto a falta dela é o que torna alguém um seguidor. Ao invés de desenvolver a imaginação das pessoas, nosso sistema educacional muitas vezes as sufoca, ao tentar colocar na mente das pessoas a sabedoria que a ele convém. Nosso sistema o obriga a memorizar uma quantidade enorme de livros, que em breve serão refutados por livros mais atualizados, e assim por diante. A educação não é dada ao se tentar colocar sabedoria dentro do homem. Seu propósito, na verdade, é extrair e revelar a sabedoria que está latente dentro dele. Você, ouvinte, convoque a Bartolomeu para o discipulado, pois apenas quando essa qualidade se juntar ao discipulado você terá a capacidade de conceber ideias que irão te elevar além das limitações do homem comum. O sétimo é chamado de Tomé. Esta qualidade, quando disciplinada, duvida ou nega a todos os rumores e sugestões que não estejam em harmonia com o que Simão Pedro tenha sido ordenado a deixar entrar. O homem que é consciente de ser saudável, não por sua saúde hereditária, suas dietas ou do clima em que vive, mas por conhecer, por ter despertado o estado de consciência em que habita. Não importa quais sejam as condições em que o mundo se encontra, ele continuará a expressar a saúde. Ele poderá ouvir através da imprensa, do rádio e dos sábios do mundo que uma praga está varrendo a terra, e ainda assim ele permanecerá inabalável e indiferente. Tomé, o cético, quando disciplinado, negará a doença ou qualquer outra coisa que não esteja em harmonia com a consciência a qual ele pertence, para que nada tenha o poder de afetá-la. A qualidade do questionamento, quando disciplinada, protege o homem de receber a impressão que não esteja em harmonia com a sua natureza. Ele adota uma atitude de total indiferença em relação a todas as sugestões que são estranhas ao que ele deseja expressar. O questionamento disciplinado não é uma luta ou um esforço, mas sim uma total indiferença.
Mateus, o oitavo, é o dom de Deus. Esta qualidade da mente revela os desejos do homem como se eles fossem presentes de Deus. O homem que chama este discípulo para si sabe que todos os desejos do seu coração são um presente do céu e que eles contêm em si o plano e o poder de sua autoexpressão. Este homem nunca questiona a forma de sua manifestação. Ele sabe que o plano da expressão nunca é revelado ao homem, pois os caminhos de Deus só se revelam ao se passar por eles. Ele aceita totalmente os seus desejos como se fossem presentes já recebidos e segue o seu caminho em paz, na certeza de que eles vão acontecer. O nono discípulo é Tiago, filho de Alfeu. Ele é a capacidade de discernimento. Uma mente clara e ordenada é a voz que chama este discípulo para si. Esta faculdade percebe aquilo que não é revelado aos olhos do homem. Este discípulo não julga pelas aparências, pois ele tem a capacidade de perceber a fonte das causas, e sendo assim, ele nunca é enganado pelas aparências. A clarividência é a faculdade que é despertada quando esta qualidade é desenvolvida e disciplinada. Não há clarividência de cerimônias e rituais mediúnicos, mas a verdade, clarividência, a clareza de ver todos os aspectos de uma situação. Ou seja, este aspecto da mente tem a capacidade de interpretar aquilo que é visto, discernimento ou a capacidade de diagnosticar é a qualidade de Tiago, filho de Alfeu. Tadeu, o 10º, é o discípulo da gratidão, uma qualidade da qual o homem indisciplinado lamentavelmente não possui. Quando esta qualidade de louvor e ação de graça é despertada dentro do homem, ele sempre carrega as palavras "Obrigado, Pai" em seus lábios. Ele sabe que o seu agradecimento pelas coisas não vistas lhe abre as comportas do céu e que lhe dão presentes que vão além da sua capacidade de receber e serão derramados sobre ele. O homem que não é grato pelas coisas que recebe não se torna um bom candidato a receber muitos presentes de uma mesma fonte, até que esta qualidade da mente seja disciplinada. O homem não verá a flor no deserto como uma rosa. Gratidão e reconhecimento são para os dons invisíveis de Deus, os seus desejos. Aquilo que a chuva e o sol são para as sementes invisíveis nos seios da terra. O 11º aspecto a ser convidado é Simão de Canaã. Uma boa ordem para este discípulo é: escutai as boas novas. Simão de Canaã, ou Simão da terra do leite e do mel, quando chamado ao discipulado, é a prova de que chama esta faculdade para si, tornou-se consciente da vida abundante. Ele pode falar como o salmista Davi: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com azeite, e meu cálice faz transbordar. Este aspecto disciplinado da mente é incapaz de ouvir qualquer coisa exceto as boas notícias, e sendo assim é bem qualificado para pregar o evangelho ou as boas novas. O 12º e último dos aspectos disciplinados da mente é chamado de Judas. Quando esta qualidade é despertada, o homem sabe que ele deve morrer para aquilo que ele é, antes que ele possa se tornar aquilo que ele deseja ser. Então, por isso é dito que ele é o discípulo que cometeu suicídio, o que é uma metáfora, uma maneira figurada de dizer aos iniciados que Judas é o aspecto disciplinado do desprendimento. Ele é aquela pessoa que sabe que o seu eu sou, que a sua consciência é o seu salvador. Então ele abandonou a todos os outros salvadores. Esta qualidade, quando disciplinada, dá àquele que a possui a força para o desprendimento. O homem que chamou a Judas para si aprendeu como desviar sua atenção para longe dos problemas ou limitações e a focá-la naquilo que é a solução, o Salvador.
Em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Não existe maior amor do que este, alguém que entregue a própria vida pelos seus amigos. João 15, versículo 13. Quando o homem perceber que quando a qualidade do seu desejo for alcançada, ele salvará a ele e a seus amigos. Ele voluntariamente dará sua vida à atual concepção de si mesmo pelos seus amigos, abandonando a sua consciência do que atualmente é consciente de ser, para assumir a consciência daquilo o que ele deseja ser. Judas, aquele a quem o mundo, em sua ignorância, o vem desmerecido, será quando o homem despertar de seu estado indisciplinado, elevado ao alto, pois Deus é amor, e não existe maior amor do que este, alguém que entregue a própria vida pelos seus amigos. Até que o homem deixe de ser aquilo o que ele é consciente de ser agora, ele não se tornará aquilo que ele deseja ser, e Judas é aquele que consegue isso, através do desprendimento ou do suicídio, metaforicamente falando. Estas são as 12 qualidades que foram dadas ao homem na criação do mundo. O dever do homem é desenvolvê-las ao nível do discipulado. Quando isso for feito, o homem poderá dizer: eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, versículo 4 e 5. Nação Cidinho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus, a sua consciência.